a gente falar do Hulk, 100 gols pelo Atlético. O homem tá numa galeria importante de ídolos do clube, mas não é só pelos títulos, não. Na história centenária do Galo, só 20 jogadores chegaram a essa marca. Tem coisas na vida que são inexplicáveis. E a minha ligação com o Atlético, eu acho que eu não consigo explicar. Tão forte, né? É um amor que se multiplica a cada dia, a cada gol. 100 vezes Hulk! Sem perder a conta, sem perder a força. Hulk! O herói que sempre aparece! São 3 anos de relacionamento com o Atlético. Nem sempre foram flores. O começo não foi tão legal aqui, houve muita desconfiança, mas eu sempre perseverei, busquei, lutei e mantive minha fé em Deus e as coisas começaram a acontecer. O Hulk conquistou o coração dos atleticanos e se tornou um dos grandes ídolos da história do clube. Essa pintura expressa a importância que ele tem. Ocupa lugar de destaque nos arredores da nova arena do Galo. Super-herói dos atleticanos, sabe como alimentar uma paixão. Nunca perde o romantismo, a vontade de surpreender, de agradar. Chegar hoje, ter essa idolatria, esse carinho dessa torcida maravilhosa, dizer que é recíproco todo esse carinho, todo esse respeito que eles têm por mim, eu tenho por eles. O último presente do Hulk foi o gol 100 com a camisa alvinegra. Hulk, Arana vai bater dali, foi travado, Hulk tentou, pé direito, pro gol! Gol! O 12º com o pé direito. Ele também marcou 36 de pé esquerdo, 7 de cabeça, 9 cobrando falta, 34 em pênaltis e 2 gols foram de bicicleta. Contra o Milionários da Colômbia e Internacional. Ele é incrível! Com 100 gols, Hulk é o 18º na lista de artilheiros históricos do Atlético. O líder é Reinaldo. Seguido por Dadá Maravilha, Hulk precisou de mais jogos que essas lendas para atingir a marca centenária. O gol 100 do super-herói saiu após 180 partidas. Reinaldo fez o 100º com 169 jogos. Dadá Maravilha foi quem chegou mais rápido após 146 partidas. É muito gratificante e poder ter os grandes ídolos como exemplo, como incentivo, como eu costumo dizer aqui, né? Nosso rei, né? O Reinaldo, o Dadá Maravilha. É o cara do Atlético Mineiro! Já balança as redes pra fazer explodir a massa atleticana! Hulk tem pelo menos essa e mais 2 temporadas para melhorar os números. Ele renovou o contrato até o fim de 2026, quando terá 40 anos e possivelmente ainda mais admiração dos atleticanos. Agradeço de coração, espero fazer muitos e muitos e muitos gols ainda com essa camisa e ganhar mais títulos ainda, que é o mais importante pra gente aqui como jogador, é ganhar títulos e ficar na história do clube. Joga muita bola o tal do Givanildo. Vamos para a cidade do Galo com o Rodrigo Rocha, que tá rumo à sua 100ª reportagem. O Galo tá se preparando para o segundo jogo da semifinal contra o América, mas está de olho numa decisão importante no tribunal, né, Rodrigo? Falta um pouquinho para chegar lá ainda. Olha só, o Atlético vai ser julgado nessa quinta-feira por causa de gritos homofóbicos de sua torcida contra o goleiro Rafael Cabral do Cruzeiro na 3ª rodada do Campeonato Mineiro. O julgamento seria ainda na primeira fase, durante a primeira fase, mas vai ser só nessa semana. A Procuradoria pede que o Atlético seja excluído do campeonato ou então que o clube perca pontos. Perda de mando de campos e multa também é considerada pela Procuradoria. Isso mexeria até com a tabela do chaveamento, a gente tem que ver como que vai ficar isso. O Atlético não se posiciona oficialmente sobre o processo, mas diz que condena qualquer ato discriminatório e que faz campanhas de conscientização com a sua torcida. Para o jogo de sábado, o Filipão está treinando aqui todo dia 10 da manhã, Zaratio segue na fisioterapia, mas o Palácios, novo reforço, pode fazer sua estreia, está tudo certinho com ele, Maurício. Boa, Rodrigo, obrigado pelas informações, bom trabalho para você. O destaque inicial foi para a apresentação hoje do Brian Palácios. O colombiano de 21 anos foi apresentado ao lado do hoje diretor de futebol Vitor Bagos e falou sobre o que ele
viu inicialmente do Atlético, suas primeiras impressões, o que ele pode colaborar para o time. Ele falou que sabe do nível de exigência que vai ter no futebol brasileiro, da competitividade que tem, inclusive na sua própria posição. Ele sabe que tem jogadores que estão despontando também, como o próprio Alisson. Ele citou a concorrência que terá com o Alisson. Falou também do que pensa de trabalhar com grandes nomes do futebol mundial, como o Hulk, outros que foram citados por ele, o próprio Zarate, o Vargas, jogadores que têm um nome de peso no futebol sul-americano. Então mostrou muita gana de estar aproveitando essa oportunidade. É um jovem que está tendo a sua primeira chance fora do futebol do seu país e está, assim, a primeira impressão que passa é que ele está realmente maravilhado com o que está vendo. Ele foi à Arena MRV, acompanhou o primeiro jogo, tirou foto, postou nas redes sociais, falou que surpreendeu com aquilo que viu, a força da torcida. Então, assim, é um garoto que está chegando e está com gana, deu essa impressão pra gente na coletiva. É claro que ele ainda uma certa dificuldade para poder falar, não fala o português ainda. Em alguns momentos na coletiva é até mais complicado pra gente entender. Sim. Que ele começa a falar muito rápido, né? O espanhol falado muito rápido, com algum sotaque carregado e tal. Mas aos poucos ele vai conseguindo se soltando e vai conseguir se adaptar a esse grupo. Bom para ele que chegou no momento que tem a semana inteira livre para poder trabalhar e quem sabe já está regularizado, ficar à disposição do Filipão para o segundo jogo da final, mesmo que seja para compor o banco, para acompanhar o grupo, para ir ganhando esse entrosamento, para aos poucos ter a sua oportunidade. Olha, a minha expectativa em relação ao Bryan Palacios é muito grande, mas eu vou aguardar para ver ele jogando, né? Porque realmente não me lembro dele jogar. Tem essa questão dele poder tirar ou não espaço de algum jogador do Atlético, no caso o Alisson, né? Pela direita, mas ele até disse que prefere jogar pela direita, mas pode jogar pela esquerda, se for necessidade do time. É uma dor de cabeça pro Filipão, né? A gente só fica olhando e espera que uma coisa não linke a outra, né? Que a chegada dele não atrapalhe o desenvolvimento do Alisson, que vai muito bem. De repente eles podem alternar ali alguns momentos, disputarem uma posição. Hoje eu penso o seguinte, Rafa, não é demérito pra ninguém você ser banco de um time do Atlético, que tem vários jogadores de alto nível. Não dá pra jogar do elenco que o Atlético tem, só pode jogar 11, mas vai acabar ficando alguns pro segundo tempo. E é importante pro Filipão ele ter essa peça que possa entrar no segundo tempo para mudar um pouco a história do jogo. A característica que a gente sabe do Palacios, essa situação da velocidade, do 1 contra 1, o Atlético está precisando disso, né? Então vamos aguardar para ver como é que vai ficar essa situação dele quando ele entrar em campo, se essa adaptação é outro ponto que a gente tem que falar, né? É um jogador jovem, 21 anos, pela primeira vez que sai do país dele. Por mais que aqui no Atlético tenha vários estrangeiros, existe uma situação de adaptação, tem que ter uma paciência o torcedor com ele. Ele já disse hoje sobre o calor de Belo Horizonte, treinar num calor que ele não está acostumado, entre outras coisas também, né? Então eu acho que tem que ter muita paciência. Eu tenho uma expectativa, mas não vou cobrar agora. Vou aguardar, porque a gente já viu outros filmes que deram certo e que também deram errado por uma precipitação. Então vou aguardar com calma, aguardar ele entrar, estrear pelo Atlético. Se tiver oportunidade no próximo final de semana, vamos estar olhando e desejar uma boa sorte para ele. O Atlético precisa de reforços, principalmente nessa questão do ataque. Porta o Bryan Palacios, fato é que é um perfil de atletas que parece que o Galo tá focado agora em contratar. Moleques jovens que podem ser aí, né, no futuro, uma fonte de renda para o Atlético e não só desportivamente falando em termos de título também, mas pensando em vender esse moleque lá na frente em termos de grana, né?
E aí o torcedor tem que ter uma certa paciência, né, Rafa? Porque não são todos os torcedores que entendem essa questão do perfil da SAF, de querer buscar jovens promissores que possam se destacar. Por exemplo, tá na mira do Atlético o Robert do Atlético. Tem muito torcedor que tem um certo preconceito em relação a isso. Pô, mas vai trazer um cara aí do interior? Não, eu quero um cara formado, eu quero um cara medalhão, eu quero um cara que chegue, já coloque a camisa para ser titular e resolver o problema. Mas tem 2 detalhes nessa história. Isso que você disse da SAF, que tem um perfil agora para contratações, buscando inclusive depois obter um lucro na venda do jogador, e também a questão do Atlético já ter um time praticamente todo formado, né? Hoje, para você trazer um jogador, Rubens Menin disse na semana passada isso, para você trazer um jogador para entrar e assumir a titularidade, o cara tem que ser muito acima da média, né? Porque o Atlético está muito bem servido em todas as posições. Quem vai disputar uma posição com o Hulk, com o Paulinho, né? Pô, para buscar no mercado é difícil. Na lateral esquerda tem o Arana. O Atlético tem um time com muito potencial e com jogadores diferenciados. Então o torcedor do Atlético vai ter que entender e ter paciência. O Bryan Palácio, nós já falamos aqui em outros momentos, é uma aposta. Ele não é uma realidade para cá, é uma aposta. Se o Robert do Atlético chegar, é uma aposta também. E o torcedor do Atlético já tem que se acostumar com isso. E olhar pelo lado positivo. Vai que dá certo. Se der certo, 1000 maravilhas. O Atlético está precisando de agregar aí o seu elenco, jogadores com características diferentes, porque campeonato é longo, de Mara citou muito bem isso, são várias competições e você precisa ter um elenco muito qualificado para poder alcançar todas as competições e brigar no topo, né? Com certeza. Diga, Fred. Com relação ao Robert, que o Breno citou, o Robert Santos, o torcedor do Atlético pode até ficar de olho na partida de 19 horas, dependendo do que acontecer com o Atlético, a situação pode até se desenvolver mais rapidamente ou não. E é um jogador que está sendo cogitado por várias outras equipes. O Atlético Paranaense entrou no páreo, Vasco, Coritiba. Então é um jogador que se destacou no futebol, na categoria de base, jogou até com o Hendrick no Palmeiras, ok. Agora no Atlético fez um bom estadual. 4 gols. 4 gols, fez um gol na Copa do Brasil também. Então tem que dar oportunidade. E um negócio é que um custo muito baixo comparado ao que está no mercado hoje. Como o Breno falou aí, a gente o Atlético tentar buscar um medalhão, um cara para chegar a ser titular, é milhões e milhões. Então você tem que buscar com um grupo de observadores que o Galo tem hoje, para buscar jovens valores de potencial que ainda não estejam nessa fase tão inflacionada que está o futebol brasileiro hoje, para você apostar, investir no garoto, dar tempo ao crescimento e depois te dar retorno, tanto técnico quanto financeiro. E o Atlético confirmou mesmo o interesse nele e, portanto, assim que ele se desvencilhar aí da situação, ele deve ser anunciado como jogador do Atlético, que aí também vem dentro do mesmo perfil, só que ele teve uma experiência internacional, né? Ele teve a história dele é muito interessante, né? Sai do Brasil muito novo, faz uma carreira internacional, volta pro Brasil, né, participa aí de outras equipes, tem destaque em algumas, não tem nas outras, vem parar no Atlético, ou seja, ele foi muito bem observado aí, lembrando ainda que no caso do Palácios, a negociação ainda foi do Rodrigo, finalizada pelo Vitor, mas ainda na observação. Agora, além da apresentação do Palácios, hoje atividade normal na Cidade do Galo, o treino, o Felipão fazendo as suas observações, e não tem muito mistério, né? Na verdade, é que a grande chance de que ele repita no jogo de volta a escalação. Mas o Atlético agora pode perder até por um gol de diferença que se classifica. O Felipão não tem o hábito de fazer esse tipo de alteração, de mudar o seu esquema para se adaptar àquilo que o regulamento condiz. É um risco muito grande, a gente pelo menos entende dessa forma, penso que o Felipão também vai atuar nesse momento. Agora, a única questão que fica, talvez a gente possa debater sobre isso, é com relação à dupla de defesa, né? O Fux ganhou uma sequência, vem atuando bem. O Maurício Lemos era o titular absoluto no início da temporada, ao lado do Gêmeos, se contundiu, saiu. Ficou pouco tempo até o processo de recuperação física, agora está tendo mais tempo de treinamento.
Vocês acreditam que pode ter alguma chance do Maurício Lemos voltar a ser titular? Ou o Fux mesmo se consolidou nesse momento como titular do miolo ali de zaga ao lado do Gêmeos? Deixa eu perguntar pro Lélio Gustavo essa primeira. E aí, Lelão? Olha, antigamente, camarada, quando saía por lesão ou por cartão, ele voltava, né? Tinha mais uma chance ali pra mostrar e convencer o treinador que ele era o dono da posição. Mas ultimamente no futebol a história não tem sido essa não. Então, o Fux certamente ele agradou ao Filipão aí num quesito de bola aérea, alguma coisa nesse sentido. E hoje ele é o titular. A dupla do Atlético titular passou a ser Fux e Gemerson. Pra mim é essa aí. Não vai ser mexida nesse momento. Daniel Seabra. Principalmente porque é um jogo decisivo agora, né? O Atlético tem a vantagem, o América vai ter que partir pra cima, vai exigir muito o sistema defensivo do Galo, né? Porque o América vai ter que forçar a barra, não tem jeito. Se o América não for pra cima e o Atlético, né, se defender, vai ficar tudo como tá, o Galo tá na final. Então o América vai ter que partir pra cima. Eu acho que nesse momento agora não vai mudar não, mas pra mim o Lemos é o titular. E aí, Edmar? Não vai mexer agora não, óbvio, até porque esse jogo é muito físico, né, e o Lemos tá voltando de contusão e tudo mais, o nível de exigência é muito alto, é completamente diferente de você falar que ele pode entrar com o Zarate. E o Lemos estava na reserva sábado, exatamente, né? Exatamente. Mas, né, Lélia, a gente sabe que é muito físico, o nível de exigência vai ser muito alto da parte física. E é só você ver que o América terminou o jogo do último final de semana extenuado. Então, é muito físico esse jogo, muito físico. Então, nesse ponto, não vejo mudança na zaga. Não agora, mas como eu disse, são muitos campeonatos, gente. Eles todos vão ter chance de mostrar pro Filipão que tem uma possibilidade. É diferente da gente falar da questão do Zarate, né? Sim. Porque aí é uma outra situação, é técnica,